Alô galera que gosta e acompanha o futebol goiano, um forte abraço a todos vocês, em especial aos vilanovenses. Sejam bem-vindos ao Futebol 62. O Vila tem sido um clube de poucas notícias, né, ao longo dos últimos dias. E eu vejo alguns vendo isto com certa preocupação, né, vendo isso como um problema. E eu quis fazer esse vídeo justamente para me opor a esta ideia, né? Eu levo muito por, às vezes, por fazer comparações com a vida pessoal. Em alguns momentos a gente passa uma época de calmaria e tem aquilo como ruim, né? E quando vem aqueles momentos mais atribulados, quando vem aqueles momentos mais difíceis, a gente acaba olhando para aquele momento de mais tranquilidade, de mais calmaria e dando o devido valor que ele merecia ter recebido na época. E é sobre isto que eu quero falar nesse vídeo de agora. O Vila Nova tem feito uma transição muito tranquila, né? Pelo menos na minha visão, o Vila tem feito uma transição muito tranquila até este momento na temporada, né? Da temporada de 2021 para a temporada de 2022. E eu listei aqui alguns aspectos que, para mim, colaboram decisivamente para isso. E aí eu vou colocando aqui um a um e vou discorrendo sobre cada um deles. Vamos ao primeiro. Reeleição das diretorias executiva e deliberativa. Primeiro, este é um fato raro no Vila, reeleição. Mais raro ainda que isso aconteça por aclamação. Então, o Vila manteve a sua estrutura política dos últimos 2 anos para os próximos 2 anos. Segue a mesma presidência no Conselho, com o Décio Caetano, segue a mesma presidência no Executivo, com o Hugo Jorge Bravo, e isso para mim é algo positivo, porque ele mantém uma ideia central, ele mantém um propósito semelhante ao que já estava. E essa estabilidade política, né, vamos chamar assim, dentro do Vila Nova, ela é uma estabilidade fundamental para o crescimento. Pois é muito difícil você conseguir alavancar qualquer trabalho, fazer com que qualquer instituição cresça quando ela não tem uma solidez nas suas ideias. Isso, vamos pegar aqui uma muda, né? Você pega aí uma muda de goiaba, por exemplo, uma muda de laranja, planta ela no seu quintal. Aí passa um ano, você tira ela daquele lugar, coloca em outro. Fala, não, vou pôr ela ali, mais perto daquela sombra. Passa mais um tempo, você arranca ela daquela sombra. Não, vou pôr ela aqui agora em frente à minha casa. Eu quero o pé de laranja aqui. Tira ele, volta ele. Não, agora eu vou pôr ele aqui perto, no fundo de casa. Eu quero que a água do tanque passe nas raízes dele. É muito provável que ele não cresça como ele cresceria se ele estivesse em um local fixo, bem cuidado, né, recebendo a adubagem necessária, correção do solo, mas em um local fixo, com um propósito fixo. Né? Então eu acho que essa estabilidade política ela é fundamental para que o Vila alcance os seus objetivos. E o principal dele, todos nós sabemos, é chegar à Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos aqui ao segundo ponto. Folha salarial em dia. Hoje, isso tem um peso muito grande, né? Existia uma época que os jogadores davam pouco valor a isso. Eles saíam para trabalhar, os times não pagavam, mas se ofereciam mais, acabavam indo. Hoje a gente tem vários jogadores que não se importam tanto para o tamanho da camisa, para o peso da camisa, para a grandeza do clube e se importam muito mais em receber em dia. Receber em dia, às vezes o cara, não, eu não vou jogar em São Paulo, mas eu vou jogar lá em Goiás, porque lá eu recebo em dia. Lá eu sei que o mês tem só 30 dias, que a minha família não vai passar por dificuldades. Então eu tenho essa questão da folha salarial, tanto para os funcionários, né? Você evita aqueles burburinhos, evita aquelas conversas de corredor, como para a comissão técnica, como para o elenco.
Porque você palestrar para um elenco, como uma comissão técnica, por exemplo, tentar tirar o máximo dos jogadores, porque nós estamos falando do futebol profissional, que é um esporte de alto rendimento. Você tirar o máximo desses jogadores sem uma folha em dia, isso é sempre muito complicado. Então, para mim, este é mais um dos pilares desta estabilidade colorada. Vamos ao terceiro item. A permanência da comissão técnica. E outra, uma comissão técnica que já deu resultado. Né? Essa comissão técnica do Igor, o Igor teve um primeiro momento ali de transição, mas depois ele assumiu no início do segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B, se manteve até o final e se manteve fazendo um excelente trabalho. Talvez se tivesse buscado um treinador lá fora, um treinador qualquer, fosse aqui do Brasil ou do exterior, esse treinador estaria sendo muito ressaltado pela sua campanha. Olha, ele pegou o time perto da zona do rebaixamento, ganhou diversos jogos, passou a ganhar dentro de casa, fez a terceira melhor campanha do segundo turno. O trabalho do cara estaria sendo altamente exaltado. Mas como se trata de um prata da casa, no caso o Igor Magalhães, muitas das vezes isso não recebe a mesma conotação elogiosa que outros receberiam. Então a gente precisa ter este senso. E o Igor fez um trabalho de excelência no segundo turno da reta da Série B. E não foi um trabalho do acaso. O Igor não foi um sortudo, pelo menos na minha visão, né? Que eu falo por mim. Pois eu vi as ideias do Igor implantadas no time dele. O time dele tinha característica, o time dele tinha padrão de jogo e o time dele tinha estratégia para cada confronto. E ele conseguiu, muitas das vezes, fazer o seu confronto, a sua estratégia sobrepor a adversários muito pesados, como por exemplo o Goiás dentro da Serrinha, que subiu para a Série A, o Coritiba, mesmo o Vila perdendo, mas o Vila estrategicamente para mim foi superior ao Coritiba naquele jogo no Couto Pereira. Estou só citando aqui 2 jogos de um peso grande que o Vila fez neste retorno sob o comando do Igor. Então, para mim, essa permanência da comissão técnica é outro ponto muito favorável para esse início da temporada de 2022. O quarto ponto, manutenção de uma base do time. Se a gente pegar o time titular, o Vila perdeu o Dudu e perdeu o Alisson. Estes o Vila perdeu. Né? O Dudu foi vendido, o Alisson foi emprestado. Os outros 2 que deixaram o time, o Vila até tinha uma certa intenção de manter o Diego Tavares, né? Não era assim um desejo extremamente grande, mas o Vila tinha um certo desejo de manter o Diego Tavares. Vamos dizer que perdeu. Já na meia não, né? Nenhum dos meias que aí estavam, o Vila quis mantê-lo para a próxima temporada. Nem Renan, nem Cássio Gabriel, né, que saiu lá atrás, nem Thiago Real. O Vila não quis essa manutenção. Então o Vila manteve ali toda a sua defesa. Tem o David no meu campo, Arthur no meu campo, o Cleiton lá na frente. Então isso já dá uma sustentação para iniciar o trabalho muito grande. Você não começa a construir um time do zero. Você vai tentar repor algumas peças que foram perdidas, mas manter muito do trabalho que foi feito no ano passado. Por exemplo, a consistência defensiva, a maneira de marcar, tudo isso. Você já tem uma quantidade de jogadores dentro do time principal que conhecem e conhecem muito bem. E isso facilita o trabalho, isso adianta etapas na formação do time para esse ano. E vamos aqui ao último item, que são os reforços pontuais. Este é uma consequência do item anterior. Quando você mantém uma base, ao invés de sair para formar um time, você sai para completar um time. E foi isso que a diretoria do Vila foi atrás. O Vila, se você pegar assim no início de temporada, eu vou até fazer uma pesquisa um pouco mais abrangente nesses próximos dias, mas eu não me lembro de nenhum outro momento em que o Vila tivesse contratado tão pouco como contratou para esse início de temporada. Por quê? Porque o Vila já manteve justamente essa base. Então ele traz 3 jogadores que a princípio vão entrar nesse time titular. O Wagner, fazendo a meia, que o Vila sofreu muito com essa posição no ano passado. Ninguém conseguiu ser um 10 eficiente dentro do Vila.
Trouxe o Mateuzinho, um jogador conhecido do futebol goiano e de comprovada qualidade. Trouxe o Jean Silva, para mim uma aposta interessante do Sampaio. O Jean foi muito importante naquele início de Campeonato Brasileiro do Sampaio, demonstrou qualidade naquele início, vejo como uma aposta interessante. Então você tem esses 3 jogadores entrando em um time que já está formado. O restante, os outros 8 já estavam aí. O David passou um longo tempo fora, mas já era um jogador que jogou, né, na reta final. Você ainda tem um Pablo que pode ficar, e se ficar, um jogador que para mim tem muita condição de agregar. Então esses 5 pontos, né, em que eu ressaltei aqui, eles são pontos que para mim são cruciais para essa estabilidade colorada. E eu vejo essa estabilidade como altamente positiva. Ao contrário, né, daquela necessidade que se tem de notícias, de informações, de bastidores, da coisa pegando fogo, eu já acho que é muito mais fácil você crescer da forma em que o Vila está virando o ano do que se tivesse aquele ano trocando de diretoria, salário atrasado, trocando de comissão técnica, montando todo um time novamente. Provavelmente a perspectiva, a chance de sucesso seria bem menor. Mas você, torcedor colorado, fique à vontade para concordar, para discordar. Este espaço aqui, o Futebol 62, ele é altamente democrático e está sempre aberto ao debate das ideias. Comente aí, participe. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, porque assim este espaço se torna ainda mais forte. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.